Alô, alô, eu estou de volta, eu mesma, Miss Danger, a drag queen bonita, a drag queen perigosa, a drag queen vampira. Sim, estou de volta no meu canal, lançando mais um vídeo de uma qualidade de som duvidosa para vocês, mas não é duvidosa a qualidade das músicas que eu ouço e que eu gostaria de colocar de música de fundo, se o YouTube me permitisse. E vocês devem ter percebido, né, que estou um pouquinho ausente no canal, estou um pouquinho ausente nos vídeos. E lá no Instagram eu posto poucas coisas, mas quem acompanha os meus stories sabe que eu estou ocupada, eu sou professora. Eu chego na sexta-feira com vontade de dormir. Inclusive no sábado pode ser que eu durma até meio-dia, desde as 10 da noite da sexta-feira até o meio-dia do sábado. Porque eu sou uma professora que pensa muito nos seus alunos. E isso me cansa. Eu também estou preparando uma carreira musical para mim, como Miss Danger. Eu estou escrevendo o livro que eu vou lançar no ano que vem. Então, em progresso eu estou. E apesar de eu estar postando poucos vídeos, hoje eu tinha que postar um. Eu tive que gravar esse vídeo de última hora, de madrugada. Tive que demorar 2 horas para fazer essa maquiagem toda, para pintar até meus braços de branco e passar até nas minhas unhas, passar o mesmo batom que eu passei no meu nariz, nos meus olhos, nas bochechas e na boca e no pescoço para poder dar esse efeito de unha de morta. Eu tive que editar esse vídeo correndo. Por quê? Porque hoje é o dia mesmo de celebrar, de passar um monte de tinta no corpo, de se pintar de branco, de preto e vermelho e delineador e batom, porque hoje é o World Goth Day. O dia 22 de maio, Dia Mundial do Gótico. O dia em que nós celebramos a música gótica, o cinema gótico, as youtubers góticas, os filmes... Já falei do cinema, né? Os livros góticos. E como hoje é dia de celebrar também os livros góticos, eu gostaria de falar com vocês sobre a minha literatura. Sim, eu não vou perder a oportunidade de falar. Esses dias atrás eu fiz uma super divulgação do meu livro. Eu não vou mostrar meu livro aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Apareceu uma foto do meu livro, olha só que capa bonita. Tem mamilos na capa. Você pode lamber quando se sentir solitária. Eu sei que vai. Enfim, eu tenho que falar da minha literatura hoje e explicar para vocês como se desenvolveu a minha escrita gótica. Eu não nasci gótica, eu entrei de verdade para a subcultura gótica, eu escolhi me dedicar à subcultura gótica quando eu tinha 21 anos. E até isso acontecer, eu passei por uma história, por um processo de transformação, por um processo de evolução, até eu vir parar aqui no gótico. E desde dos meus 21 anos, ser um gótico é o que eu tenho sido. Também, entre outras coisas, né? Porque a gente não é uma coisa só. Minha escrita gótica começou a se desenvolver mais ou menos lá no ano de 2016. Eu tinha uns 19 aninhos, acho que era 19 aninhos. Antes disso eu só escrevia aventura. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que eu tive vontade de escrever foi um HQ baseado no desenho do Picolino, do Pica-Pau, enfim, os desenhos que eu assistia quando eu era criança. Eu era uma criança muito inventiva. Inventava demais, eu inventava filme, inventava livro, inventava série, inventava robô. Nossa, eu queria inventar de tudo, era realmente uma criança inventora. Eu inventava roupa, uma das minhas grandes paixões da pré-adolescência foi a Lady Gaga. Eu adorava as roupas dela, adorava o jeito como ela causava nos videoclipes e causava com o senso de moda dela. E até então, na minha adolescência, eu só escrevia aventura
e livros baseados no meu dogmatismo religioso da época. Porque naquela época eu era um fundamentalista religioso e a minha criatividade era limitada a isso. Então eu escrevi aventuras ou livros dogmáticos de um fundamentalista religioso. E nessa época, um pouco depois que eu terminei o meu primeiro livro, que era um livro de aventura baseado em sonhos que eu tinha, um amigo meu me convidou para fazer um projeto com ele. E eu adoro fazer projetos com pessoas. O projeto que ele queria desenvolver comigo era uma história de terror. E eu comecei a escrever histórias de terror com esse amigo aí. Comecei a inventar os personagens, os episódios, não ia ser mais um filme, um livro, ia ser uma série de horror. E comecei a inventar lá o meu enredo, comecei a ter as minhas experiências com horror naquela época. Comecei por influência de uma pessoa, não foi nem uma ideia que partiu de mim, foi uma ideia que partiu de outra pessoa que outra pessoa me deu. No final das contas, esse amigo que queria escrever horror junto comigo acabou pulando fora, porque eu comecei a ter umas ideias com as quais ele não concordava, eram pesadas demais para ele. Daí ele pulou fora e eu continuei. E essa foi uma excelente influência de terceiros. Em 2016, lá pro final de 2016, eu escrevi minha primeira história de terror. Era uma história sobre um fantasma que procurava vingança. Era o espírito de 3 rapazes que foram assassinados brutalmente juntos. E como era o fantasma de 3 rapazes juntos, os 3 fantasmas os 3 espíritos formavam o mesmo corpo. Era um corpo humano com uma cabeça em cada mão, a cabeça de 2 dos rapazes, e a cabeça daqui era a cabeça do terceiro rapaz. Esse monstro eu chamei de Creepy Trinca. Sim, esse nome não é muito bom, mas era o que tinha na época. Depois eu mudei o nome dele, reescrevi a história, virou um conto de 25 páginas que futuramente será publicado, junto com mais 4 contos envolvendo os mesmos 3 personagens que formam esse fantasma de 3 cabeças. Essa foi minha primeira história de terror. E nesse exercício de escrever horror / terror, eu percebi uma coisa. Escrever horror é bem diferente de escrever outros tipos de história, é bem diferente de escrever aventura. Percebi que existem recursos que você usa para fazer horror. Existem ferramentas linguísticas, ferramentas ali discursivas que você usa para criar uma atmosfera de horror. E foi por causa dessa curiosidade, foi por causa dessa percepção minha que eu decidi fazer o meu TCC da faculdade sobre a literatura de horror. Para fazer o meu TCC, eu tinha que estudar 6 livros do gênero, de diferentes épocas, tinha que ler esses livros e usar a minha percepção, meu insight, para perceber quais eram os recursos linguísticos e narrativos que os autores usavam para provocar a sensação do horror. E esse TCC eu chamei de análise semiótica da literatura de horror, um estudo sobre o vocabulário. Então foi daí que eu comecei a ler os clássicos góticos e outros livros de horror. Eu li O Médico e o Monstro, eu li o Frankenstein, li o Drácula, li We Have Always Lived in the Castle, li O Exorcista e li também o Evangelho de Sangue, que é do Clive Barker. É um livro da mesma franquia é da franquia Hellraiser, o final da história do Pinhead. E nesse TCC, o livro mais antigo que eu li era de 1818, o Frankenstein, da Mary Shelley, e o mais velho, e o mais recente, esse era o mais velho, e o mais recente era de 2015, o livro do Clive Barker, Evangelho de Sangue, ou The Scarlet Gospels.
Então tinha quase 200 anos de um livro até o outro. Eu estudei toda essa faixa aí da literatura de horror para descobrir quais eram as ferramentas. O que eles faziam para assustar. Porque quando você assiste um filme de horror, é fácil, tem um monstro ali, tem o jump scare é o nome do... Quando pula um monstro na tela e assusta as pessoas, é jump scare. Sei lá, eu esqueci o nome, esqueci o termo em inglês para isso. Enfim, pelo recurso cinematográfico, eu acho que é mais fácil fazer o horror. Você pode usar a trilha sonora, você pode usar a imagem, pode usar a atuação dos atores, mas quando você está escrevendo não é a mesma coisa. As pessoas não estão vendo as cenas, elas estão lendo e imaginando. Então eu me perguntava que recursos os escritores de horror usam para fazer isso acontecer na literatura. Aí foi fazendo esse TCC, esse estudo da minha faculdade de letras, eu percebi quais eram as ferramentas e eu comecei a aplicá-las. Na verdade, eu já estava aplicando. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como foi o meu trabalho de TCC, estudando a literatura de horror, que eu adoro, adoro horror. Mais pra frente eu vou explicar. O que eu posso dizer agora é que as ferramentas que eu usei na minha literatura foi principalmente a escolha do vocabulário, né, que é a principal ferramenta, que para mim é escolher bem o vocabulário que eu vou usar. Usar verbos que remetam à violência e à agressividade, sabe? Trancar, invadir. Ao invés de entrar, coloque invadir, meter-se. Cortar, ao invés de cortar, dilacerar, violentar, torcer, verbos que remetam à violência, são muito usados na escrita do horror e ajudam a provocar uma sensação no leitor. Outra coisa que eu uso bastante na minha literatura é usar o vocabulário dos fluidos corporais e das partes do corpo, da anatomia, para descrever as emoções dos personagens. E colocar bastante disso na descrição das cenas que acontecem também. Bastante vocabulário da carne, o sangue, o líquido, a linfa, o fluido estomacal, o ácido, a lágrima, o suor. Pode colocar até mesmo a palavra fezes. Fluidos corporais são muito usados nos livros de horror. E não é o tipo o tempo todo, em todos os capítulos. Você não vai ver essas palavras à torto e à direito no livro. Mas você vai ver ali esse vocabulário em alguns pontos bem chave. Tem bastante vocabulário da anatomia e dos fluidos corporais. E eles têm que estar presentes para criar essa atmosfera. Outro recurso que se usa é colocar o horror na atmosfera. Colocar uma sensação no ar, uma sensação no cheiro, uma sensação no barulho do dia. Descrever a cena como se o barulho do dia já trouxesse um desconforto, uma dificuldade, como se o cheiro, a temperatura do dia já trouxesse um incômodo para o leitor. Então a neblina, a cinzura do céu, grayness, como está escrito lá em Drácula, the grayness, overwhelming grayness, all over the sky, cobrindo a montanha onde ficava o castelo Drácula, o frio, o gelo, a neve, o calafrio, a mudança de tempo, o entardecer, coisas sutis, mas que trazem o prelúdio do horror, uma sensação, uma atmosfera de horror, uma atmosfera desagradável, uma atmosfera invernal muitas vezes. Ajuda bastante, eu coloco esses elementos na minha escrita. E outra coisa da literatura de horror que eu uso na minha escrita é retratar o dark side, retratar o lado sombrio do ser humano.
como fez o Robert Louis Stevenson em O Médico e o Monstro, o clássico que originalmente se chama The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Sr. Hyde. Esse livro fala da impossibilidade do ser humano se separar do seu lado sombrio, dele se separar da sua essência pecaminosa, da sua essência corruptível, do seu lado corruptível, do seu lado humano mais carnal, do seu lado humano mais sujo, a impossibilidade de nós nos desligarmos do nosso lado sombrio, daquelas coisas que nós escondemos, que nós não contamos por tabu, ou porque é melhor realmente não contar. E outra pessoa que coloca bastante essa qualidade saturnina, essa malignidade tão intrínseca, tão natural das que as pessoas humanas exercem é a Shirley Jackson. Minha escrita é muito parecida com a escrita da Shirley Jackson. Só que eu tenho umas pitadas a mais de erotismo. Eu coloco mais erotismo no livro. Do mesmo modo como o Clive Barker colocou bastante erotismo e também o autor do... Esqueci o nome do autor. William Peter Blatty colocou no Exorcista. Os livros góticos que vêm a partir dos anos 50, dos anos 60, 70, eles têm mais pitadas de erotismo. E o jeito como a Shirley vai colocando o horror na atmosfera através da hostilidade das pessoas, como as pessoas são hostis, como um gesto de uma pessoa parece ser sombrio, denota uma estranheza para aquela pessoa, uma esquisitice natural para aquela pessoa, é uma coisa que eu faço bastante. Se você tiver curiosidade de conhecer, leia o Nós Sempre Vivemos no Castelo, ou se você preferir em inglês, We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson. Ela é uma escritora renomada do gótico americano. Foi ela que escreveu The Haunting of Hill House, A Assombração da Residência Hill, ou A Assombração da Casa da Colina, que foi uma das primeiras histórias de horror envolvendo casas assombradas. E foi a partir dessa escritora que surgiram várias outras histórias de casas assombradas. Mais ou menos na mesma época, né, que eu fazia o meu TCC, eu comecei a escrever o meu livro chamado O Acorrentado. Nesse livro eu empreguei vários desses recursos que eu descobri ao longo do meu TCC, ao longo do meu estudo da literatura gótica e de horror. Só que eu tenho mais pitadas de erotismo e no final das contas no meu livro acabou sendo um desromance. Uma história que era para ser romântica, mas não foi. Um romance trágico. Uma história de um relacionamento abusivo entre dois rapazes, em que eu coloco bastante dessa atmosfera, um pouco de atmosfera do horror e um pouco de erotismo. Bem interessante. E no livro eu também falo do dark side, daquilo que a gente esconde, do nosso eu sombrio, do nosso eu corruptível, do qual a gente não consegue se livrar, não importa o que a gente faça. E esse é um dos meus objetivos como um escritor do horror. Mostrar para as pessoas, isso aqui é a gente. Essa coisa somos nós. Isso aqui é o ser humano. Sem fantasias. Sem brilho, sem glitter. Pois é. Outra coisa, eu já falei do meu TCC. Agora, outra coisa que também influenciou bastante o meu jeito de escrever, a minha literatura, foi a época da vida em que eu estava vivendo. Naquela época em que eu comecei a escrever horror, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu estava passando por um momento de esmorecimento das minhas emoções. Eu estava passando pelo divórcio dos meus pais. Eu não podia demonstrar muita emoção, eu não podia chorar, eu não podia ter muitos momentos de derramamento emocional, porque minha mãe era muito frágil.
E eu queria ser o alicerce dela ali, então eu não chorei, eu evitei sofrer demais. Quando eu queria sofrer, quando eu queria pensar na vida, queria chorar, eu saía de casa e tinha esse meu momento longe da presença da minha mãe, porque na frente dela eu queria ser a pessoa forte que dá apoio. E por causa disso, eu endureci o meu coração. Parei de chorar, fiquei muito tempo sem chorar, me tornei mais insensível. Ah, eu comecei a esmorecer nas minhas emoções. E depois que tudo ficou bem, depois que tudo isso passou, eu esqueci de amolecer meu coração de novo. E comecei a ter sintomas depressivos, comecei a me sentir muito mal. E a depressão, ela é um fundo do poço. Imagine que as suas emoções estão cada uma em uma altura. A felicidade está lá no céu. Lá no céu, a felicidade, a alegria. E a indiferença, a dificuldade, a insegurança, elas estão aqui no chão, na beira de um poço. Daí a tristeza está dentro do poço. O desespero está dentro do poço, só que mais embaixo. A aflição ou a desesperança estão dentro do poço também, só que mais embaixo. E lá no fundo do poço, onde não tem mais nenhuma emoção, nem boa nem ruim, está a depressão. Porque eu não sei se vocês sabem, mas estar deprimido, como eu estava naquele tempo, não é apenas se sentir triste. Estar deprimido é não sentir nada, nenhuma emoção, nenhuma vontade, não ter vontade de viver, não ter vontade de levantar da cama, não se sentir feliz, não se sentir triste, não se sentir satisfeito. É respirar fundo e não conseguir encontrar o fundo. E então, para eu poder sair desse quadro, o que eu fazia? Eu escrevia. E para sair desse poço, eu me agarrava em quais emoções? Eu levantava a mão e tentava agarrar a emoção que estava mais próxima de mim. E qual era a emoção que estava mais próxima de mim? A tristeza, o medo, o desespero. Então eu escrevia horror, escrevia histórias terríveis, trágicas, tristes. E aquele era o meu modo de me sentir melhor, era o meu modo de sentir algo. Porque eu estava deprimida. E foi a partir daí, a partir da junção dessas duas coisas, que eu comecei a me dedicar à literatura de horror e à escrita gótica. Para quem não sabe, escrever horror e assistir horror não vai atrair coisas ruins para mim. As pessoas que acreditam na lei da atração, elas acreditam que se você escreve horror, se você assiste horror, você vai atrair o horror para sua vida. Mas comigo acontece o contrário. Comigo não acontece a lei da atração. Comigo acontece a catarse. Através da catarse, eu elimino essas coisas. Eu assisto essas coisas, eu reproduzo o horror, eu escrevo coisas pavorosas. E através disso, eu me sinto mais leve, eu me descarrego. É o efeito contrário. Escrevendo o horror eu me sinto muito bem. Trabalhando com o medo e com o espanto eu me sinto melhor. E com o passar do tempo, a minha escrita de horror foi evoluindo. No começo, minha escrita de horror era apenas ela era apenas uma ramperagem literária. Eu escrevia para assustar as pessoas, escrevia para provocar espanto. Com o passar do tempo eu comecei a elaborar melhor as coisas, eu comecei a elaborar melhor o jeito como eu mostrava o lado sombrio das pessoas, o jeito como eu provocava o espanto. Eu gosto muito de ser rampeira, eu gosto de escrever para provocar as pessoas, para provocar o espanto, para deixá-las impressionadas. Eu gosto de escrever causação, gosto de causar. Mas com o passar do tempo eu comecei a perceber, essa escrita pode ter um propósito, ela pode ter um significado mais profundo, né? Ela pode revelar o Darkseid de uma maneira melhor, ela pode passar uma mensagem mais profunda, uma mensagem mais necessária para as pessoas. E com o passar do tempo eu fui evoluindo essa qualidade em mim e na minha literatura. E foi assim que se desenvolveu a minha literatura gótica.
Ainda não escrevi muitas coisas, ainda não publiquei muitas coisas, porque escrever dá trabalho e nem tudo que a gente escreve a gente publica. É claro que existem as experiências, existem as experiências que dão errado, as que dão certo. É claro que o gótico de hoje não é o mesmo gótico da geração X e Y, que cresceram numa época diferente, com influências diferentes em outro mundo. Eles são um pouquinho diferentes, então a gente se expressa de maneiras diferentes e vai ser um pouquinho diferente, ainda bem, porque assim a gente tem mais diversidade e a gente se atualiza. E é assim que está se desenvolvendo minha escrita gótica e minha literatura de horror. Espero que vocês me acompanhem. Eu vou colocar aqui no final do vídeo o QR Code para você ler, comprar o meu livro, O Acorrentado. Ele está disponível impresso, está disponível para Kindle na Amazon. E leiam também, por favor, leiam O Médico e o Monstro. E leiam os livros e as histórias da Shirley Jackson. Estão em domínio público. Você pode baixar de graça, inclusive em inglês na internet. É só pesquisar o nome. E até mais. Beijos perigosos e até o próximo vídeo.